Nutrição Boiuate. Este que é um programa com enfoque para a saúde, com impacto na vida cotidiana, para a adoção de estilos de vida mais saudável. Para a edição de hoje, trazemos um tema muitíssimo importante. Iremos falar sobre a amamentação e a sua importância. E para nos ajudar a entender sobre esse tema, recebemos como convidada a doutora Ashley, ela que é nutricionista e responsável do programa de nutrição na Direção Provincial de Saúde. Doutora Ashley, bem-vinda à casa, não é a primeira vez. Agradecemos pela sua presença e esteja à vontade. Muito obrigada, obrigada pelo convite e saudações ao telespectador. Doutora, sobre os benefícios da amamentação, gostaríamos de entender primeiro quais são os benefícios da amamentação para o bebê. Talvez antes de começar a falar dos benefícios da amamentação para o bebê, talvez eu queria começar dizendo que amamentar não é simplesmente um ato de alimentar o bebê. Amamentar vai muito mais além disso. O momento da amamentação é o momento em que a troca de afeto, troca de amor, troca de carinho entre a mãe e o bebê. Então, este já começaria por ser um dos primeiros benefícios para o bebê. Então, temos esta questão da troca de afeto, troca de amor entre a mãe e o bebê. E, para além disso, no leite materno, nós temos lá alguns anticorpos que são importantes na prevenção de algumas doenças diarreicas e também algumas infecções respiratórias. No leite materno, nós conseguimos encontrar nos primeiros 6 meses todos os nutrientes na quantidade certa, incluindo água, que é para poder permitir um correto crescimento e desenvolvimento da criança. E sem contar que também o leite materno, como o bebê ele ainda está numa fase de crescimento, está numa fase de desenvolvimento, então o leite materno facilmente consegue ser absorvido pelo organismo da criança e com isso conseguimos ter maiores benefícios. Tem-se falado, tem-se ouvido muito acerca dos benefícios para a criança ou para o bebê. Será que a mãe também teria algum benefício relacionado à amamentação neste caso? Sim. O primeiro é mesmo essa questão deste laço entre a mãe e o filho. Então, no momento em que a mãe está ali a amamentar, tem aquela transmissão daquele carinho todo, daquele amor. Então, este já começa por ser um dos primeiros benefícios. Mas, para além disso, a amamentação, pelo menos nos primeiros 6 meses, se a mãe tem ou garante um aleitamento materno exclusivo, e podemos usar este como um método contraceptivo. Então, ele pode ter até cerca de 98% de eficácia como um método contraceptivo, mas é importante garantir que a amamentação decora de forma regular, de dia e de noite. Então, a mãe tem que estar sempre a amamentar a criança para que seja considerado um método contraceptivo eficaz. E, para além disso, a amamentação também pode ajudar na prevenção de cancro de colo do útero, cancro de mama. Então, se a mãe amamenta, já está a reduzir o risco de vir a ter esses problemas. E sem contar que também facilita muito a vida da mãe. A mãe não precisa sair, se preocupar em arranjar dinheiro para poder comprar, por exemplo, uma fórmula infantil, não precisa gastar aquele tempo para poder preparar e não sei o que. Então já tem ali o leite pronto na hora em que a criança quiser tomar e dar. Então já facilita, permite maior gestão do tempo, além da questão de vir a ser econômico. Muito bem, doutora. E existem diretrizes específicas relacionadas à amamentação vindas da OMS? Sim, temos. Um dos primeiros pontos é, primeiro, garantir a amamentação exclusiva nos primeiros 6 meses de vida. Amamentar exclusivamente significa dar somente leite no peito, não dar nenhum alimento adicional, não dar nenhum líquido adicional, incluindo medicamento tradicional. Não dar isto é que significa aleitamento materno exclusivo. Então, nos primeiros 6 meses, garantir a amamentação exclusiva e continuar com a amamentação até os 2 anos. Então, do 6º mês até o 2º ano de vida, nós vamos dar alimentação complementar. Então,
depois dos 6 meses, o leite por si só já não é suficiente para poder satisfazer todas as necessidades da criança, apesar de ainda continuar a ser importante, então nós temos que introduzir já outros alimentos que é para podermos continuar a ter aqueles benefícios do aleitamento materno. E ainda na maternidade é importante que se garanta que haja aquele contato, né, pele a pele, logo que a criança nasce. É importante que haja aquele contato pele a pele e isso vai permitir uma maior estimulação da produção do leite materno. E também é importante que a criança mame logo na primeira hora em que nasce, que é para a criança poder logo de primeira começar a usufruir dos benefícios do colostro. O colostro que é aquele primeiro leite amarelado que sai logo que a criança nasce. Muito bem, doutora. Então, uma das diretrizes é a amamentação exclusiva durante os primeiros 6 meses de vida. Sabemos que na nossa realidade tem sido muito desafiante para cumprir com essa diretriz. Gostaria de saber quais são estes desafios que as mulheres que estão a amamentar têm enfrentado relacionados à amamentação. Um dos principais desafios com que nós temos nos deparado atualmente é a questão da exposição a muitas opções de fórmulas infantis. Então, com isso, algumas mães acabam mentalizando ou acabam pensando que o leite materno ele não é suficiente para o filho, não é suficiente para o bebê. E atualmente, né, acabamos notando que o mercado ele está repleto de fórmulas infantis e a sociedade em algum momento acaba nós, por mais que a pessoa saiba que tem que amamentar exclusivamente seu bebê até os 6 meses, ainda está a ser um grande desafio garantir que de fato essas mães amamentem o seu filho exclusivamente até os 6 meses. E depois temos também algumas situações em que temos uma mulher que está grávida, né? Está a amamentar, mas também descobriu que está grávida. Muitas vezes o que acontece é que a mamãe tem tendência a interromper a amamentação, porque diz que por estar grávida, aquele leite pode não ser bom para o seu bebê. Então, podemos dizer que é um mito. Por quê? Porque eu não vou descobrir que estou grávida no mesmo dia em que fico grávida. Eu provavelmente vou descobrir que estou grávida depois de um mês e meio ou quase 2 meses. Então, meu filho ficou a mamar durante este 1 ou 2 meses em que eu estava grávida e não sabia que estava grávida e não ficou doente. Agora que eu descubro que estou grávida, é que provavelmente o leite materno vai fazer mal à criança. Então, acho que é algo que nós temos que refletir. Claro que, por estar grávida, a mulher pode ter na composição do seu leite alguma quantidade de colostro, que em algum momento pode causar uma ligeira diarreia na criança, mas não é nada grave, em pouco tempo depois pode passar. Então, para dizer que este é um mito, aquela mulher que descobre que está grávida pode continuar a amamentar o seu bebê. Desde que se alimente devidamente, que é para garantir que tenha energia suficiente para poder garantir a manutenção do seu corpo, do crescimento do bebê que está lá dentro e também da criança que está no mar. Muito bem, doutora. Sabemos que temos muitos outros mitos e estão ligados à nossa cultura, muitas das vezes. Sabemos que até há pessoas mais velhas e talvez com mais experiências que encorajam as mães a darem um outro tipo de alimento que não é o leite materno. Então, gostaria de saber qual é o papel da família e também dos profissionais de saúde nesse processo de incentivar a mãe a amamentar o bebê neste período de 6 meses com exclusividade. Talvez começando mesmo pela parte dos profissionais de saúde. O profissional de saúde ele tem como papel primeiro fazer perceber à mãe que sim, aquele leite materno que a mãe dá ou a mãe produz é suficiente para o seu bebê. Como é que ele pode fazer isso? Mensalmente, nós recomendamos que a mulher traga a unidade sanitária do seu filho, que é para poder fazer controle de peso. Então, se a criança vai à unidade sanitária, vai fazer controle de peso, registra e o peso está bem, já temos uma ferramenta que
que nós podemos mostrar àquela mãe, podemos mostrar àquele cuidador daquela criança que sim, consegue ver que está aqui a dar só leite materno e através da curva de crescimento, que é uma informação que nós fazemos, registramos no cartão de saúde da criança. Então, com base naquela ferramenta, nós podemos mostrar que sim, esta criança está a ter um desenvolvimento adequado somente usando somente através do facto da criança estar a ser amamentada exclusivamente. Então, para a parte da família, bom, a família pode apoiar de várias formas. Primeiro, por exemplo, na realização de algumas atividades domésticas, por exemplo, temos ali a mãe, temos o pai, temos mais algumas crianças. Então, muitas vezes a atividade doméstica ela tem sido deixada somente para a mãe, que é a dona de casa. Então, se nós vemos ou se nós percebemos que aquela mãe está ali, está a amamentar a criança, não custa nada. Nós outros, que nós estamos a amamentar, iremos fazer algumas atividades domésticas, vamos cozinhar. E mesmo o próprio pai também pode pegar o bebê, colocar ele a dormir. Se, por exemplo, tiver com as fraldas sujas, pode trocar as fraldas. Então, todos nós temos algum papel na... Então, para dizer que a mulher tem que ter uma boa rede de apoio. Exatamente. Muito obrigada, doutora. Vamos observar um brevíssimo intervalo e até já. Yeso bado amosambiga magonda ntendere palibe sozofusana sibolose ndi shabu ae bomailo zitugugo zose watenga palibose ndi shabu Foi a partir da confiança que foi depositada em 2019 que a população da província de Tete disse sim, vamos votar na Frelimo para que o nosso filho, Domingos Viola, se torne governador desta província. E durante os 5 anos, trabalhamos juntos, transformamos as nossas dificuldades em oportunidade e hoje, mais uma vez, estamos aqui para pedir, renovar esta confiança para os próximos 5 anos. O Domingos Viola quer ser governador da população da província de Tete, sem discriminação racial, sem discriminação religiosa, sem discriminação etnolinguística. Eu quero ser o governador da província de Tete. Por isso, a unidade é a única força que pode nos transformar para o positivo. Vamos concentrar as nossas energias, vamos trabalhar juntos para resolver os problemas que apoquentam a nossa população. Este que é um programa que aborda temas relacionados à saúde e com impacto na vida cotidiana. Para a edição de hoje estamos a falar acerca da amamentação e a sua importância e estamos a receber a doutora Ashi como convidada para nos ajudar a entender sobre este tema. A doutora Ashi é nutricionista e responsável do programa de nutrição na Direção Provincial de Saúde. Doutora, voltando à nossa conversa, eu gostaria de entender, doutora, existem algumas controvérsias acerca da amamentação em locais públicos, ainda existe muita dificuldade para poder entender. Então, gostaria de saber quais são as suas dicas relacionadas a isto. Bom, em relação à amamentação em locais públicos, importa referir que qualquer mãe está livre de amamentar em qualquer sítio, desde que se sinta confortável com isso. Então, este é o primeiro ponto. A mãe ou a mulher tem que se sentir confortável em estar amamentando naquele sítio. Então, ninguém deverá, com isso, reprimir aquela mãe por estar a amamentar. No entanto, nós estamos cientes que existem algumas mulheres
que podem não se sentir confortáveis em amamentar em locais públicos. Daí que nós temos enviado esforço junto com algumas instituições privadas ou públicas, que é para poder incentivar a criação de cantos de amamentação. Então, cantos de amamentação seria um sítio dentro de uma instituição, seja pública ou privada, em que a mãe teria esta privacidade de estar lá e amamentar. E mesmo para aquelas que estão a amamentar, mas não têm o seu bebê ali consigo, para poder fazer a extração do leite. Então, podia-se usar este canto de amamentação. Mas caso não haja o canto de amamentação, a mulher ela está livre, poder amamentar em qualquer sítio, desde que se sinta confortável com isso. Muito bem, doutora. E para aquelas mães que estão a amamentar e devem regressar para a sua atividade, né, de trabalho, qual é a dica que a doutora deixa para não interromper aquilo que é o aleitamento exclusivo para o seu bebê? Primeiro, normalmente a licença, pelo menos no setor público, licença de maternidade é de 3 meses. Né? 3 meses, e algumas mães em algum momento acabam juntando também com as férias e voltam a... 4 meses. Exatamente, voltam a trabalhar quando a criança já tem por aí 3, 4 meses de vida. Então, neste tempo que resta, é importante que a mãe, primeiro, antes de retornar ao trabalho, comece a se preparar para o seu regresso. Começar a se preparar para o seu regresso significa o quê? Pode adquirir alguns recipientes em que, estando em casa, pode fazer extração do leite, depois guardar em recipientes que eu sei que aquela criança, o meu bebê, vai consumir em uma única refeição. Né? Então, vai extrair o leite, pode deixar no congelador. No congelador, o leite fica por aí cerca de 3 meses. Então, pode ir fazendo este processo a partir do último mês de licença de maternidade. Então, vai extraindo leite, conserva no congelador. Vai extraindo leite, conserva no congelador. Então, no momento em que ela já não estiver em casa com o bebê, a pessoa que estiver em casa pode aquecer o leite e dar à criança. E o aquecimento deste leite, normalmente nós usamos um método de banho-maria, que consiste em colocar água morna num recipiente, depois coloca-se o recipiente contendo leite dentro daquele container com água, que é para depois reaquecer, né? Voltar mais ou menos àquela temperatura do leite materno. Daí podemos administrar a criança. Importa referir que a sobra daquele leite já não pode ser congelada. E para quem não tem geleira, para quem não tem congelador, e pode optar também por extrair e deixar num recipiente com água, num lugar fresco, com sombra, e pode ficar também por cerca de 4 a 6 horas. Mas para quem tiver a possibilidade de levar o seu filho até o local em que está a trabalhar, também seria o ideal. Então, tem alguém que pode carregar a criança de casa, serviço, vai amamentar, depois devolve-se a criança. Então, podemos usar estas alternativas. Ou deixamos o leite com a pessoa que vai cuidar da criança, ou então levamos o nosso bebê até ao nosso encontro, que é para poder amamentar e pronto, assim conseguimos garantir aquele aleitamento materno exclusivo até os 6 meses. São dicas valiosas. Acredito que os bebês não precisam parar aquilo que é o aleitamento exclusivo. E doutora, está a decorrer a Semana Mundial do Aleitamento. Gostaríamos que a doutora falasse um pouco desta semana. A nível mundial, de 1 a 7 de agosto, comemora-se a Semana Mundial de Aleitamento Materno. No entanto, para Moçambique, nós acabamos adotando todo o mês de agosto. Então, de 1 a 31 de agosto, nós fazemos atividades de promoção da amamentação, que é para poder garantir que se intensifique as ações de estimulação à amamentação ou adesão à amamentação. E essas atividades estão sendo feitas a nível da comunidade, unidade sanitária, e como é que está a acontecer? Nós temos feito palestras nas comunidades e nas unidades sanitárias, e também há algum momento debates radiofónicos a nível das rádios comunitárias. Nas escolas também passamos a falar um bocadinho sobre o aleitamento materno.
Muito obrigada. Doutora Axê, nós agradecemos a sua presença aqui no nosso programa e pelos ensinamentos valiosos aqui compartilhados. Aos nossos telespectadores, agradecemos a sua companhia. Nós prometemos voltar em breve e até lá, não se esqueça de cuidar da sua saúde.